gente sempre faz aquela movimentação santa, né? É lógico que se você puder, se você quiser, a gente pode se juntar aqui no meio, todo mundo aqui no meio. Amém? Amém. Pessoal aí de trás, se puder vir para cá, para frente, amém? Para a gente juntar o nosso calor humano, juntar os nossos corpos. A palavra do nosso Deus diz em Atos capítulo 2, diz que eles estavam reunidos e unidos, partilhando. Nós partilhamos do pão ali, e agora vamos partilhar do pão que não perece, do pão espiritual, amém? E a nossa unidade expressa a glória de Deus. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Tua presença, a manifestação aqui no nosso meio. Queremos sintonizar a nossa antena espiritual contigo nessa hora. Queremos nos conectar à atmosfera do céu, que haja uma ligação entre céu e terra nesse momento, aqui nesse lugar. Sabemos que a Tua igreja se reuniu para Te adorar e que há uma expectativa nos nossos corações. A nossa expectativa é que o Senhor venha e nos encontre aqui. O nosso coração está queimando pela Tua presença, está necessitando da Tua presença, e por isso nós clamamos ao Senhor. Queremos nessa hora Te adorar e bendizer Teu santo nome, glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome acima de todo nome, porque não existe nenhum outro nome que se compare a Ti. Não existe nenhum outro nome além de Ti, e nós estamos aqui reunidos em Teu nome, no nome santo de Jesus. Jesus, no nome santo de 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 Jesus, que morreu na cruz, mas que ressuscitou, e nós vivemos para a glória dele. Para a Tua glória estamos aqui, Senhor, para Te adorar, Deus, e Te exaltar em nome de Jesus. Glorificamos o Teu nome nessa noite, Pai. Prepare os nossos corações para receber aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor preparou para nós, que não se perca, Senhor, que nenhuma semente daqui o Senhor tem para lançar em nós hoje caia numa terra ruim, que os nossos corações sejam uma terra fértil, uma terra arada e preparada. Nós queremos, ó Pai, tirar toda a emoção do nosso coração, tudo aquilo que possa nos roubar da Tua presença. Nós queremos, ó Pai, colocar o nosso coração diante da Tua presença e Te pedir, Pai, que os céus venham nesse lugar, que toda a frieza espiritual caia por terra diante do fogo do Espírito, que toda a frieza espiritual caia por terra diante do fogo do Teu Espírito. Incendeia-nos, Senhor, nessa noite, que nós possamos viver algo que possa mudar a nossa vida, de uma vez por todas, e mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, na Tua presença. Ninguém que esteve na Tua presença saiu da mesma forma. Então nós clamamos a Ti, nós clamamos a Ti. Venha o fogo do céu, venha o fogo do céu, como em Atos 2, venha fogo do céu e batiza-nos de novo, mais uma vez. Vem, Deus, nós Te entronizamos nessa noite. Vem, Senhor, tira do nosso lugar de comodismo, do nosso lugar de conforto, e leva-nos, Senhor, para a dimensão espiritual, onde o Senhor habita. Leva-nos, Senhor, além desse lugar. Leva-nos, Senhor, além do nosso entendimento. Oh, leva-nos, Senhor, além das nossas forças. Leva-nos, Senhor, além. Queremos ir além. Queremos ir além. Quem é como o nosso Deus, querido? Quem é como o nosso Deus, querido? Eu queria que você adorasse o Senhor na beleza da santidade dEle.
Queria que você adorasse ao Senhor por quem Ele é, não pelo que você é, não pelo que nós somos, não pela limitação dos nossos olhos, não pela limitação da nossa força. Nossa força é perecível. A palavra do Senhor diz que nós somos como a relva, que hoje está bonita, gloriosa, linda, mas que amanhã é palha, que perece, que murcha. Mas a glória do Senhor, ela não perece, ela permanece de geração em geração. Aquele fogo que foi incendiado lá em Atos 2 continua queimando hoje, porque aquele fogo não perece. A sarça foi um referencial disso, ela queimava, mas não se consumia. Então, querido, nessa noite eu quero que você deixe o fogo do Senhor queimar sobre a sua vida, e tudo aquilo que é desesperança, tudo aquilo que é morte, seja avivado pelo poder do Espírito. E eu sei que tem poder no Senhor, eu sei que Ele é poder para te avivar, para te transformar, para nos tratar. Então eu queria te dizer, no nome de Jesus, deixe uma expectativa alta no seu coração para aquilo que Deus vai fazer. O Espírito do Senhor, ele é sujeito ao profeta. Se o profeta estiver disponível, o Senhor vai queimar. Se o profeta não estiver disponível e acessível, ele não vai, porque ele não arromba, ele vem mediante a disponibilidade do profeta. Mas eu sei que nessa noite tem homens e mulheres de Deus disponíveis aqui, amém? Você pode liberar um brado de adoração ao Senhor, você pode apresentar suas palmas a Ele. E quem é como o nosso Deus? E quem é como o nosso Deus? E quem é como o nosso Deus? Com as palmas, vem! E quem é como o nosso Deus? E quem é como o nosso Deus? Poderoso, 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 somente Ele é, e Ele é forte, e Ele é forte, sim, Ele é forte, somente Ele é poderoso, poderoso e poderoso, poderoso, somente Ele é. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz. Poderoso e poderoso e poderoso, somente Ele é. Ele é forte, Ele é forte, sim, Ele é forte, sim, Ele é forte, somente Ele é poderoso, poderoso e poderoso e poderoso, somente Ele é. Só Tu és santo e só Tu és santo, e não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és
e só tu és santo. Só tu és. Não há outro como tu. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui, e agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti, e todos os versos e canções, e todas as vezes quebrantado, diga que teu é o reino e a glória para sempre, e teu é o domínio e o poder. Amém. Diga, teu é o reino, diga bem forte, que teu é o reino e teu é o domínio e o poder. Amém. Mais uma vez, teu é o reino, que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém. Amém. Só tu és. Não há ninguém, não há outro como tu. E não há outro como Jesus. Só tu és, e só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. E os filhos já estão. Olhe para trás aí, vai. E agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos, diga bem forte. E todos os versos e canções, todas as vezes, que teu é o reino, teu é o domínio, teu é o reino, teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém.
Só tu és santo, diga, só tu és. Só tu és santo, só tu és, não há outro como tu. Todos os versos. Todos os versos e canções diga para ele que teu é o reino e teu é o domínio, teu é o reino, teu é o reino, que teu é o domínio e o poder, amém, amém, só tu és santo, só tu és santo. Aleluia, glória a Deus. Se isso é uma verdade, aplauda o Senhor com muita alegria. Amém, glória a Deus, amém. Estenda a sua mão para cá, nós vamos orar pelo pastor Ronald. Pastor Ronald é filho, quer dizer, uma parte da infância foi aqui no bairro, né? Hoje ele é pastor da nossa igreja Moriá em Campo Grande, né? A esposa dele passou por uma cirurgia nessa semana ainda, né? Segunda-feira, está bem, ele está aqui conosco nesta noite, e nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Estenda a sua mão na direção dele. Deus, em nome de Jesus, nós como igreja concordamos e cremos, ó Deus, que receberemos do Senhor, da mesma forma como o Senhor usou Cornélio, certa vez, para falar sobre Pedro. Estamos todos aqui diante do Senhor, para receber tudo quanto da parte de Deus tu tens a falar a nós. Deus, então, em nome de Jesus, usa o teu servo com autoridade e poder, como tu tens sempre feito, em nome de Jesus. Amém. 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 Graça e paz. É uma honra poder estar aqui na sede, né, trazendo uma palavra. E nós hoje vamos falar sobre o culto ganhar. Eu recebi aqui o tema, deixa eu só pegar aqui. Amém? O tema da mensagem é desatando líderes que queiram encher o território com a justiça de Deus. Amém? Deixa eu só achar aqui, abrir aqui, está na palavra certinho. Abra sua Bíblia no livro de Romanos 14, versículo 13. Apóstolo, tenho liberdade de fazer como eu faço lá em Campo Grande? Lá em Campo Grande a gente costuma ler a palavra de pé. Pode ser?
Amém? Gostaria que colocasse de pé, para nós fazermos a leitura da palavra. Amém? Romanos 14, versículo 13. Todos acharam? Amém? Diz assim: portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, mas antes decide isto, e não podeis tropeço ou escândalo no caminho do seu irmão. Amém? Vou ler de novo que ficou um pouco ruim a leitura aqui, perdão. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros, mas antes decidi isto, e não podeis tropeço ou escândalo no caminho do seu irmão. Amém? Você pode se assentar. Nós estamos falando sobre como desatar líderes, e de fato líderes que queiram agarrar a missão a qual foi proposta por Deus para nós. Recebemos um chamado como líderes, e esse chamado ele não pode ficar guardado em uma gaveta, ele não pode ficar escondido debaixo da cama, ele precisa ser exercitado diariamente, continuamente, sem cessar. Amém? E algo que veio ontem, quando eu estava ministrando lá na igreja de Campo Grande, e foi uma pergunta que eu fiz lá para os meus discípulos, da seguinte forma: o que é ser privilegiado? Pergunta a pessoa do seu lado: o que é ser privilegiado? Se nós formos olhar na condição humana, né, e na condição do nosso dia a dia, as pessoas elas pegam a palavra privilégio como uma forma de achar assim: eu sou privilegiado porque eu nasci em uma família bem-sucedida, eu sou privilegiado porque eu tenho uma mansão, eu sou privilegiado porque eu tenho dinheiro, eu sou privilegiado porque eu moro numa casa boa, eu tenho um carro do luxo. E na realidade, privilégio não está ligado no que você possui, amém? Mas o que eu quero falar hoje nessa noite, que eu e você somos privilegiados pelo seguinte fato: podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor, podemos sair com a Bíblia debaixo do braço ou na mão, em qualquer lugar que a gente vá, sem sermos condenados à morte. E nós não fazemos. Nós muitas das vezes nos acovardamos e não saímos para fazer o ID, que é o mais simples: falar de Jesus para uma pessoa, falar de Jesus para aqueles que estão lá fora. E muitas das vezes o que nós usamos no nosso dia a dia é o mesmo discurso, isso só muda o nome, a casa e o bairro. Esse fulano não tem mais jeito, esse fulano, isso aí já era, isso aí é causa perdida. Um dia eu era uma causa perdida para alguém, mas para Jesus eu não era causa perdida. Para Jesus eu tinha um propósito. Assim como eu, muitos aqui eu creio que para o mundo era uma causa perdida, mas para Jesus não. Para Jesus tinha um propósito: ser líder de uma multidão, ser líder de pessoas, de vidas, sabe, a qual Ele quer trabalhar, a qual Ele quer resgatar. Eu estava falando ontem lá com a igreja que somos responsáveis de falar de Jesus, e muitas das vezes nós não falamos porque já julgamos as pessoas, dizendo que não tem mais jeito. Quantas das vezes, eu falo por mim, quantas das vezes eu entrei e saí da igreja, quantas das vezes abandonei o propósito daquilo que Deus tem para a minha vida, e deixei de cumprir coisas, porque achava que o que o mundo me oferecia era muito melhor. As pessoas lá fora, elas estão nessa mesma forma, elas estão ensigueiradas. Hoje em dia, as pessoas elas buscam aquilo que dá prazer momentâneo, aquilo que sacia a carne, aquilo que sacia, sabe, o ego. E muitas vezes nós não vamos lá falar e mostrar o propósito real do que Deus quer fazer, daquilo que Deus quer trabalhar na nossa vida.
Como líderes, nós não podemos ser omissos na chamada do reino, porque se eu e você abandonamos o chamado, abandonamos o propósito de Deus, Deus vai levantar outro no nosso lugar, com mais garra, com mais disposição. Deus, Ele não escolhe você e eu por sermos habilitados, ou porque somos letrados, ou porque temos estudos, faculdades. Ele chama porque nós temos disposição de ir a lugares para falar do reino de Deus. E isso é muito interessante. Eu estava falando com a pastora Paula. Tem um rapaz que mora lá na Estrada dos Caboclos, lá onde é a igreja. O nome da rua é feio mesmo, gente. Em nome de Jesus, mas lá é a Estrada do Senhor Jesus. Amém? Mas nós estávamos lá limpando, né, os meninos estavam limpando a igreja num certo dia, e um homem totalmente alcoolizado, ele descalço, largou as compras dele lá em frente à igreja lá, e queria se suicidar. Estou com meus 2 discípulos aqui na igreja, né, o Jurandir e o Leonardo, eles vieram me acompanhar, e o Leonardo virou para mim e falou assim: pastor, o rapaz deixou a compra aqui e saiu descalço, gritando pelo meio da rua, chorando muito. Eu entrei no carro, vamos atrás, vamos pegar ele, vamos ver o que a gente consegue fazer. Chegamos lá na frente da rua lá, no condomínio lá, botei ele dentro do meu carro, levei ele, falei: não, poxa, por que o senhor está fazendo isso? Não, Jesus tem uma obra na tua vida, não faz isso não, que é desperdício. Olha, tu está perdendo tempo querendo tirar a sua própria vida. E aí levamos ele não, me leva para casa, fomos na casa dele. Isso era mais ou menos umas 3, 4 horas da tarde, né? Saímos da casa dele quase 8 horas da noite, conversando, e o tempo todo ele chorava, se ajoelhava aos meus pés e começava a pedir perdão, chorando. Daqui a pouco o efeito da bebida foi embora, o rapaz já estava ação já, e ali ele chorando com a gente. Todo dia de manhã eu mando uma mensagem para ele: olha, eu sei que eu estou em falta, eu sei que eu não vou na igreja, eu sei que eu ainda não fui aí, mas eu vou tirar um tempo para poder ir. Hoje, como é de costume, toda manhã eu publico uma mensagem assim, eu sigo sempre eu sigo sempre aquilo que o meu líder faz. O apóstolo publica uma mensagem de manhã, eu vou lá e também faço a mesma coisa, faço meu devocional e publico minha mensagem. E aí, hoje eu não fiz o meu devocional, mas não publiquei. Agora há pouco, antes de sair de casa, ele me mandou uma mensagem, ele falou assim: tá tudo bem, meu pastor? Eu estou preocupado porque o senhor não me mandou a mensagem, não mandou o louvor, não mandou uma palavra, tá tudo bem? Aí eu falei: não, tá tudo bem sim, meu amado, não esquenta a cabeça não, tá tudo bem, graças a Deus. Eu fiz o devocional, mas eu não publiquei ainda, daqui a pouco eu vou publicar. Aí eu falei assim: antes de eu sair, eu vou publicar, porque ele tem fome e tem sede. Quem sabe uma hora, né, vai germinar a semente. Nós temos que ter o discernimento de que ninguém pode ser lançado fora. Muitas das vezes nós, como igreja, nós excluímos ao invés de incluirmos. E nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a igreja ela já é muito detonada aí pelo mundo, pela forma de de fazer pouco caso, de poder excluir. Não, porque a igreja, se a gente passa, a gente bebe, ou está fumando, ou está fazendo, ou deixa de acontecer, a igreja não quer falar com a gente, a igreja não quer falar com a gente, a igreja não, ela vira a cara, e nós temos que ser diferente, amém? Eu estava falando hoje, quando eu fui no cabeleireiro, lá no barbeiro, e eu estava falando com ele assim: a igreja, ela esqueceu o real propósito. Nós fomos chamados para ser sal da terra, e sal, você sabe, né? Quem já foi para o hospital comer comida de hospital sabe como é que é, né? A comida ela é insossa, ela não tem paladar. Imagina, uma pessoa lá fora, ela está sem paladar, e sou eu e você responsável como sal da terra para poder adicionar o sabor a essa vida. O que é esse sabor? É adicionar uma essência da parte de Deus, para que ele possa reconhecer que ele sim tem uma característica, ele tem um valor, ele é alguém importante no reino, assim como eu e você, ele também é importante, amém? A nossa missão
é muito interessante porque a palavra lá, quando Deus fala assim, ide e pregai o evangelho, ele fala para o rico, para o pobre, ou ele fala para o mais necessitado, o magro, o gordinho, o branco, o negro, tem distinção lá? É ide e pregar o evangelho o quê? A todos, todos, não tem, Jesus está dizendo assim, ó, ele está incluindo todos, ele não está excluindo ninguém, e muitas das vezes a igreja ela quer determinar quem entra no reino de Deus. Nós não podemos ser porteiros que vamos determinar quem vai entrar no reino de Deus. Nós precisamos ser a recepção que vai receber todos aqueles que queiram entrar na presença do Eterno. Amém? Estamos falando sobre desatar a liderança. Amém? Quem aqui é líder? Foi fraco, hein, apóstolo? Quem aqui é líder? Glória a Deus. Vamos lá, desatando. O líder não pode estar preso em tradições, julgamentos ou obstáculos. O que quer dizer isso? Muitas vezes, como liderança, colocamos obstáculos entre a minha vida e a vida daquele que carecem da palavra do Senhor, e colocamos obstáculos na vida daquela pessoa, entre ela e Deus, não permitindo que ela alcance o favor que eu e você alcançamos. Isso se chama egoísmo. Queremos só Deus para nós e não queremos que lá fora as pessoas alcancem o mesmo favor. Amém? Líderes livres são instrumentos para liderar outros. Precisamos ser livres. Quem ainda não é livre para poder adorar, quem ainda não é livre para poder fazer o propósito de Deus, ele não pode levar palavra para aqueles que estão aprisionados. Todo liberto tem palavra de libertação, todo curado tem palavra de cura, mas todo aprisionado tem palavra de prisão. Todo enfermo tem palavra de enfermidade, tem palavra de contaminação. E muitas vezes queremos liberar palavras de contaminação, palavras de aprisionamento, ao invés de palavras que vai libertar, que vai gerar vidas. Uma vez lá na igreja, tinha uma líder da rede de jovem, e eu raramente eu tenho sonho, e quando eu sonho, é certo de que vai acontecer, porque Deus me mostra antes em sonho as situações que vão ocorrer. E eu virei para ela e falei assim: olha, eu tive um sonho com você, e nesse sonho você saía do culto jovem, atravessava a rua. Quem conhece lá a igreja de Campo Grande sabe que do outro lado é a Cristolândia, não tem rio, não tem canal. Atravessou a rua, é um terreno muito grande, uma fazenda, aonde tem a Cristolândia. Mas no sonho, do outro lado não era a Cristolândia, era um canal muito profundo, né? Muito profundo mesmo. E essa líder, ela sai da igreja, atravessa a rua e vai para a beira daquele canal. E ela chega na beira do canal, ela olha e fica olhando assim lá para o fundo, era bem fundo mesmo. E eu cheguei do lado dela, quando ela sai do culto, eu saí atrás dela e parei do lado dela e falei: olha, não vai valer a pena não, hein? Não faz isso não, hein? Você vai morrer. Ela: eu sei, mas eu não quero mais. Eu falei assim: é tempo de você voltar, você vai morrer. E aí ela decidiu no sonho pular, e ela caiu e morreu. No sonho Deus me mostrou, ela vai desistir e ela vai levar uma geração inteira com ela. E todos os jovens que estavam sob o domínio, sobre a liderança dela, todos, exceto a Jaqueline, que o apóstolo conhece, a única que permaneceu com a gente, foi a única, da juventude toda saiu junto com ela. E hoje, só a graça, a gente faz isso para tentar resgatar novamente essa juventude, e até mesmo essa liderança também. Mas eu conversei com ela,
e ela ficou ainda uma semana depois do que eu falei com ela do sonho, e foi exatamente isso. Ela simplesmente saiu e não deu satisfação. E a juventude que estava sobre o domínio dela, né, sobre domínio, sobre a liderança dela, a palavra correta, né, que nós não dominamos, nós lideramos, e ela, simplesmente eles acompanharam ela, e pararam de ir para a igreja. O que eu estou querendo dizer com isso? As nossas atitudes, ela reflete numa geração. Atrás de mim, atrás de você, existe uma geração sedenta por palavra, sedenta por viver a presença do Eterno. E se eu e você nos acovardamos, nos escondemos e não queremos, hesitamos em fazer a vontade de Deus, Deus ele não fica satisfeito, porque ele não nos chamou para sermos covardes, ele nos chamou para sermos valentes, para poder irmos e fazer a vontade dele, ainda que isso venha lhe causar algum tipo de dificuldade, ainda que você venha enfrentar guerras, isso é natural. Quem te falou que você vindo para Jesus vai ter paz, mentiu, tá? Mentiu. Como é que pode dizer isso? Mentiu. Porque a própria palavra, o próprio Jesus fala para a gente, fala assim, no mundo tereis o quê? Mas tende o quê? Porque eu já Ele não mentiu. Ele falou que eu e você teríamos aflições. Então, as aflições são forma de nos lapidar, de nos forjar, para poder a gente ainda permanecer mais resistente do que possa vir à nossa frente. Cada dia é uma etapa, é uma fase que nós vencemos e nós alcançamos. Se nós desistirmos do propósito de Deus, voltamos tudo de novo, e isso é muito ruim. Quem aqui já esteve numa fila e por causa de um erro do documento teve que voltar para o final da fila? Já aconteceu isso? Não é muito ruim? Você está lá quase chegando a tua vez lá, aí quando você chega, está errado o documento, tem que consertar. Aí você volta, muitas das vezes você não consegue resolver naquele dia mais. Aí você passa 2, 3 dias, pega a fila lá no final novamente, para poder chegar e concluir o objetivo. Assim também é a gente com Jesus. Quando deixamos de fazer a vontade, deixamos de agir, deixamos de concretizar. Queridos, eu tenho uma frase que Deus me deu desde quando quando eu comecei a congregar lá em Bangu, no Moriá Bangu. Diz assim, todo desistente do propósito de Deus, grava bem essa frase, todo desistente do propósito de Deus é um suicida do chamado de Deus. Isso é muito sério, porque as pessoas, quando elas desistem, elas suicidam o chamado de Deus. E nós não fomos chamados para ser suicida. Nós não somos, alguém que vai pegar a palavra de Deus, o chamado de Deus, e vamos morrer com ele. Não, pelo contrário, nós vamos viver por ele, anunciar, pregar, falar, ainda que isso venha nos custar alguma coisa. Às vezes, eu estava falando lá na igreja ontem, né, a pastora Paula lá, ela costuma dizer que eu sou o pastor do Apocalipse, que eu fico falando muito sobre o fim do mundo, falando das coisas que estão acontecendo, as guerras, mas não é. Fica acompanhando. Quem está vendo as coisas que estão acontecendo, ninguém vai ver em canal aberto. Se você acompanhar a mídia, né, hoje em dia a internet, felizmente, nos ajuda e nos auxilia para saber o que está acontecendo lá fora. Lá na Nigéria, cristãos são caçados como se fossem bichos, no meio do mato correndo, e eles atirando e matando os cristãos. E às vezes por isso que eu falei que nós somos privilegiados, porque nós não somos caçados como bicho aqui. Nós temos o privilégio de poder ir e vir, falar do amor de Jesus, ainda que as pessoas não queiram ouvir, mas nós temos liberdade para poder falar do amor de Cristo Jesus. Hoje, nesse momento, nós estamos aqui reunidos e vamos participar de um culto que vai durar em média 1h30, 2 horas. A gente pode virar aqui fazer uma vigília e nós não seremos interrompidos, nós não seremos massacrados, nós não seremos mortos de forma alguma. Pelo contrário, temos total liberdade de fazer, e lá eles não têm a liberdade.
E tem pessoas que não vêm para a igreja, sabe por quê? Trata Jesus como conveniência, trata Jesus como se fosse um posto de gasolina. Eu chego lá, eu abasteço o meu carro, e deu vontade de comer um biscoito, eu vou lá na loja de conveniência, compro um biscoito, saio e vou embora. Chega na igreja, ouve a palavra, passa ali na cantina, come um biscoito, um bolo, seja lá o que está vendendo na cantina, e vai embora como se nada tivesse acontecido. Mas isso só ocorre quando a situação aperta lá fora, quando eu quero algo em troca, quando eu quero um objetivo. Aí eu estou querendo uma porta de emprego, vou procurar Jesus. Eu quero que ser promovido no meu emprego, eu vou procurar Jesus. Olha, eu estou passando uma luta, apóstolo, ora por mim, estou passando uma luta terrível. Aí ele sabe o endereço do apóstolo, ele sabe o endereço da liderança, ele sabe quem é o pastor da rede, ele sabe quem é o pastor da célula, ele sabe quem é a liderança que pode vir orar por ele. E aí ele recorre. E tem líderes que estão fazendo a mesma coisa, não tem mais o compromisso de estar no culto, não tem mais o compromisso de chegar no horário. A gente fala muito sobre isso, né? Liderança que começa a chegar atrasado, a sentar não mais na frente, começa a sentar do meio, e ele, quando está chegando, já sentar lá no final, é um abraço para dar um tchau. Tchau, apóstolo. Tchau, apóstolo. É nesse nível. É nesse nível. Liderança, elas têm que estar, sabe, a gente ouviu isso lá no discipulado também, falando a respeito disso. Liderança, ela precisa estar atenta, precisa estar, sabe, desperta, porque nós fomos chamados para sermos ponta de lança. E a ponta da lança, ela fica atrás ou fica na frente? Na frente. A ponta da flecha é atrás ou é na frente? O que vai atingir o alvo é a ponta ou é a parte de trás? É o punho da espada? Não é a ponta? Então a gente precisa ser a ponta. Se nós somos a ponta, a gente precisa estar lá na frente, conduzindo. A gente vai e a multidão vem atrás. A gente segue e eles têm que nos seguir. Mas e aí? Somos exemplo? Somos espelho? O que nós estamos refletindo como liderança? Porque o nosso território, ele só muda mediante aquilo que a gente faz, que gere, sabe, uma atenção, não uma atenção de maldizer. Que dali, domingo está na igreja, está lá, mas chega dia de semana, está aqui, xinga os outros, quer brigar, quer bater, quer fazer, não respeita ninguém, ele não respeita o próximo, não respeita o vizinho. Não é exemplo. Como que você quer mudar o seu território? Como que você quer mudar a sua geografia, se você não consegue ser literalmente o sal da terra? Desculpa, tem gente que está sendo, sabe, quer ser meio termo. Quem aqui foi criança, quem aqui teve infância, quando brincava de pique-tá, de pique-cola, de pique-esconde, tinha aquele que era o famoso café com leite. Café com leite, ele é o que na brincadeira? Ele é o que? Ele só preenche o grupo, mas ele não faz nenhuma diferença. E nós não fomos chamados para ser crente café com leite, só para poder preencher espaço. Nós fomos chamados para ser o sal da terra. Café com leite fica em casa, na igreja e no território onde nós estamos colocados e posicionados como líderes. Precisamos ser o sal da terra, precisamos avançar, precisamos fazer. Lá na igreja lá, a gente não consegue entender, apóstolo. A gente literalmente, eu costumo falar lá com a pastora o seguinte, que a gente é igual o UPA, é o pronto atendimento, é a unidade de pronto atendimento. O pessoal chega lá baleado, quebrado, moído. A gente faz os primeiros socorros, né, faz o tratamento, a pessoa depois vai embora. E aí depois passa um tempo, ela está em outro ministério. Nós somos ruins? Não. O importante é que está caminhando. Mas o primeiro socorro foi lá com a gente. A gente pensa assim, puxa, mas a gente não consegue ganhar ninguém para ficar na igreja. A gente não consegue ganhar e ter... Não, e depois para analisar, não, a gente ganhou sim, porque a pessoa chegou, a
A primeira porta que ela entrou foi a nossa. Não foi na igreja A, B e C, foi na nossa. Foi aqui que ela foi bem recepcionada, foi aqui que ela chegou. Às vezes é distante, ou às vezes ela se identificou melhor com outro ministério. Amém. O importante é que esteja caminhando com Jesus. Agora, se tem alguém cuidando, isso nos preocupa, porque a gente quer saber se a pessoa está tendo um acompanhamento, porque estar lá por estar também é ruim. Mas eu e você precisamos despertar para a chamada que vem da parte de Deus, porque se eu e você não conseguimos fazer a coisa mínima que Deus nos chamou para fazer, que é só falar do amor dele, é só falar, sabe, dizer assim: olha, Jesus te ama, Jesus, ele quer te receber, ele quer te restaurar, ele quer te forjar, ele quer te transformar, porque coisas mínimas. Lá no trabalho aparece muito, apóstolo, aparece muita gente lá no balcão da loja lá, e às vezes eu literalmente viajo na palavra, eu viajo mesmo, eu fico conversando, daqui a pouco o cliente, rapaz, a conversa tá boa, mas eu tenho que ir, olha, mas eu gostei do que você falou. Outro dia eu dei o endereço lá de Jacarepaguá, lá do pastor Evandro. Um rapaz estava lá falando que ele era diácono, estava afastado. Eu falei: está aqui o endereço, o telefone do pastor, pode ligar para ele, pode ir lá. Se foi, eu não sei, mas foi dado um direcionamento. E à medida que a gente está disponível para falar do amor de Jesus, a gente fala. A gente não pode negar, a gente não pode, nos acovardar, não. Porque enquanto a gente se acovarda, o inferno, ele ataca. Enquanto nós estamos nos escondendo, o inferno, ele está dilacerando vidas, ele está dilacerando até mesmo a nossa casa, a nossa família, porque a gente foi covarde. Se a gente é covarde de fazer o ID de Deus lá fora, seremos covardes dentro da nossa casa, e dentro da nossa casa ainda é muito pior, porque a gente não consegue ganhar nem fora e nem dentro, e aí o inferno, rebenta a gente, rebenta de forma que a gente depois não consegue fazer em lugar nenhum, e aí nós mesmos também estamos fora da presença do Eterno. Como liderança, precisamos andar sobre a justiça de Deus, precisamos desatar, precisamos entender o chamado e despertar para cumprir a vontade de Deus, porque naquele tempo, imagina, aquela mulher adúltera estava lá, e quando Jesus chega para ela simplesmente não recebe e não fica na dela, ela recebe a palavra, e ela mesmo tendo um passado condenador, um passado totalmente ruim, porque ela era uma prostituta, uma pessoa totalmente, exclusa da sociedade, e ela pega, tipo assim: eu não quero nem saber o que eles pensam ao meu respeito, eu quero dizer que aquele homem chamado Jesus, ele falou de coisas que somente eu sabia, ele, me curou, ele me libertou, ele me restaurou, ele está lá no lugar tal, ele falou comigo, venham, vamos ver. Ela movimentou a cidade, ela levou a mensagem, de uma forma ou de outra, ela fez. E às vezes as pessoas falam assim: como que pode alguém que fez tanto mal, que fez tantas coisas ruins, hoje está pregando a palavra do Senhor? Ninguém entende o agir de Deus, queridos. A gente só precisa obedecer. Não importa quem Ele chamou, o que importa é que Ele chamou. Não importa o seu passado, não importa o passado de quem está lá fora. Muitas vezes eu e você vamos ser levados, a pregar para o traficante, o chefe da favela, para o miliciano, o chefe da milícia. E importa quem seja, nós vamos ser levados a falar do amor de Cristo Jesus. E aí, nós vamos recuar ou a gente vai avançar no propósito de Deus? Vamos fazer ou vamos ficar com medo? Porque não, fulano ali, aquele ali já era, aquele ali já está entregue. Não está entregue não. Há esperança, está de pé, está caminhando, está respirando, tem oportunidade, amém? E eu quero fechar essa palavra falando algo muito interessante que Deus me deu uma vez, que muitas vezes nós nos esquecemos.
o mundo ele é um tribunal. O mundo ele é um tribunal. E Deus ele é o juiz. Por enquanto o juiz ele ainda não se manifestou para julgar, para poder condenar. Eu e você hoje vivemos pela graça. E enquanto existe a graça, as pessoas vivem deliberadamente fazendo o que bem quer e o que bem entende. E julgam um ao outro como se fulano fosse inferior e como se essa pessoa fosse superior. E nós precisamos entender que nesse tribunal nós também estamos sentados no banco dos réus. A diferença é o seguinte, que no banco dos réus tem aqueles a qual Deus ele vai dizer: seja bendito, venha meu filho, e aquele que você está condenado à morte eterna. Então nós não podemos julgar quem é melhor no reino dos céus. Nós estamos debaixo do mesmo julgamento, queridos. Tanto eu quanto você somos sujeitos a estar vivendo uma vida, e no grande dia, quem a gente julgava inferior, subir com o Pai como noiva, e eu e você sermos condenados como um filho totalmente reprovado por Deus. Amém? Gostaria de convidar a igreja a se colocar de pé. Deus não nos chamou para levantar tribunais de acusações, mas para erguer altares de salvação. O território só será cheio da justiça de Deus quando líderes decidirem ser desatados para que vidas sejam alcançadas sem barreiras. Talvez se você tem vivido uma vida de liderança, aonde você tem imposto barreiras na vida de alguém, você tem colocado dificuldade sobre a vida de alguém, ou você tem criado situações para poder não concluir aquilo que Deus te chamou para fazer e para ser, eu te convido a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Essa noite Deus quer tirar de você todo o pensamento negativo, todo o pensamento que te faz paralisar. Ele quer tirar de você as atitudes de acusador. Ele quer tirar de você todo o pensamento, sabe, de covardia. Ele quer tirar o espírito covarde e colocar em você um espírito de ousadia, um espírito que está disposto a obedecer, a ser fiel à palavra dele e cumprir com êxito aquilo para o qual ele te chamou. Ele te chamou para ser líder e não carcereiro. Você como líder, se você entende que você é líder, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Pastor, eu ainda não lidero célula, pastor, eu ainda não lidero vidas, mas eu tenho um desejo, eu tenho um anseio. Saia do seu lugar, queridos. Desate a liderança, o líder que há em você. Desate, sabe, a autoridade que está sobre você. Não permita sair daqui hoje sem esse sentimento: não, mas eu não quero ser líder, eu não quero estar à frente de nada, eu não quero, sabe, conduzir vidas. Não deixe o diabo determinar o que você é, mas ouça a voz de Deus dizendo o que você é. Você é líder, você é potência nas mãos do Senhor. Você liberando uma palavra, você pode gerar vidas em uma multidão, queridos. Olha atrás de você a multidão que está esperando uma palavra sua. Você só precisa desatar isso na sua vida. Sai do seu lugar e vem aqui à frente no nome de Jesus. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Por tua glória eu existo, tu és digno, tu és digno, Senhor, só por ti, só por
adorar. Eu vivo para te adorar. Para te adorar, eu vivo para te adorar. Eu vivo para te adorar. Aleluia. Queridos, é uma alegria para nós quando recebemos a palavra de Deus e no chamamento ao altar há um mover no coração de alguém. Aqui está um jovem, Senhor, que está se posicionando diante do Senhor com alegria, com ousadia, mas é possível que haja mais. Nós não podemos insistir além daquilo que o Espírito Santo autoriza, mas lembrar a você, se hoje você ouviu a voz do Espírito Santo, o conselho bíblico é: não endureça o seu coração. Se porventura você tem que tomar uma posição diante de Deus, não se preocupe com a igreja, mas faça isso em nome de Jesus, porque a alegria maior é que o teu nome esteja no livro da vida. Eu escrevi hoje pela madrugada, depois publiquei. Quem leu ou quem ouviu deve ter visto isso, essa fala de que você pode conquistar qualquer coisa nesta vida, por mais preciosa que seja, mas se ao final dela o teu nome não estiver no livro da vida, você terá vivido por nada. Amém? Então, que o Senhor mova o teu coração e traga esse nível de entendimento para que você se posicione. Amém? Feche seus olhos, nós vamos orar. Deus eterno, que alegria podermos ouvir o que o Senhor tinha a falar ao nosso coração através do pastor Ronald, e ó Deus, ver que também o Senhor tinha preparado alguém para receber essa palavra de uma forma mais contundente, até ao ponto de levá-la a se posicionar diante do altar. Toma a vida deste jovem que está aí, faz dele, ó Deus, tudo aquilo que foi profetizado nesta noite, uma pessoa que viva com ousadia a salvação em Cristo Jesus, e através dele uma multidão se levante por saber que Jesus Cristo, que é Senhor, mudou esta vida e vai mudar a vida de todos quantos, se relacionando com ele, obtiverem essa mesma convicção. Que a graça do Senhor seja sobre essa vida e sobre a sua casa, e sobre a igreja que recebemos. Todos nós recebemos a palavra, cada um no nível em que o Espírito Santo nos ministrou, tomou decisão. Então, em nome de Jesus, faz com que todos sejamos frutíferos a partir daquilo que recebemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê um aplauso ao Senhor. Flavinho, seu nome é Valdir. Valcir. Amém, Valcir. Muito bem, Deus abençoe sua vida grandemente. Isso, o Flavinho, alguém vai poder ajudá-lo. O Gilmar foi o convidado, o vetor que Deus usou para convidar o Valcir para vir à igreja, e o Valcir está aí agora tomando decisão ao lado de Jesus. Queridos, nós reiniciamos a obra do prédio anexo aqui. Então, se você passar por aqui ao longo da semana, dê uma chegada ali, pode perguntar ao Fernando aquilo que você se interessar. Algumas correções estão sendo feitas ali nos procedimentos. O engenheiro responsável da nossa obra esteve aí hoje, orientou, corrigiu, sugeriu, e nós estamos caminhando para conquistar o primeiro nível coberto, não é? É um desafio. A nossa expectativa é que no próximo ano, 2026, com essa área coberta, nós consigamos fazer o Congresso Moriá ser realizado aqui outra vez. Amém? Mas para isso, você que tem o propósito, o compromisso de nos ajudar com a construção, dê a sua oferta, faça isso acontecer, porque
são valores que, bem empregados, nos farão conquistar essa parte da obra. O nosso projeto, quem tiver interesse em conhecê-lo depois, são 2 pavimentos, mais a cobertura, quer dizer, a cobertura do segundo pavimento vai ser lá em cima. A pastora Sueli já sabe, teremos uma sala de oração lá em cima, que será a nossa torre de oração. Eu não sei se poderemos fazê-la toda de vidro, como nós pretendemos fazer. Ontem, por alguma razão, algum tiro passado aí pelo bairro, uma bala caiu aí no chão, furou o nosso telhado aí, né? Há muitos anos já não acontecia mais esse tipo de ação. Não foi um tiro dado aqui, o tiro não foi dado no bairro, a bala veio de longe, caiu aqui, né? Mas não foi um tiro dado aqui. Mas nós, pela graça de Deus, sempre que algum infortúnio aconteceu na nossa vizinhança, nunca foi no momento em que o templo estava ocupado. Recentemente houve um incêndio num poste aí do lado, mas não era dia de culto e não era horário de culto. Então, essas ações ocorrem, mas queremos otimizar as nossas ações e por isso estamos construindo salas com o propósito de termos maior comodidade e possibilidade de atender aqueles que Deus envia aqui. Então, em nome de Jesus, se você tem o seu dízimo, a sua oferta e gostaria de entregá-la, então você tem a oportunidade. O pastor Serginho vai estar nos ajudando, ministrando a palavra através do cântico, e você tem a oportunidade de sair do seu lugar e colocar a sua oferta. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos, e o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Diga, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Diga, estamos de pé. E não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de Dê um aplauso forte ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique em pé para nós orarmos, encerrando o culto desta noite. Agradecemos a Deus pela vida do pastor Ronald. Eu não sei, a apóstola Zelina sempre faz o destaque dos visitantes, ela tem todo um jeito de fazer isso, né? Mas quero dizer a você que recebeu um convite para estar aqui nesta noite, e que se prontificou a estar, alegrou muito o nosso coração, mas não mais do que alegrou o coração de Deus. Ele é o maior interessado, ou era e foi, e tem sido, e sempre será o maior interessado em que a palavra seja ministrada ao teu coração, e uma vez ministrada, produza os resultados pelos quais ele deu a palavra. A promessa bíblica é que a palavra de Deus nunca volta vazia.
ela cumpre o propósito para o que foi enviado. Então, de alguma forma, a palavra que Deus deu hoje, ela tem um propósito que vai sendo gerado no seu coração. E eu espero no Senhor que você seja extremamente abençoado, abençoada, e a prosperidade do Senhor te acompanhe por todos os dias da sua vida. Amém? Nós vamos orar e encerrar aqui. Vou pedir o pastor Fagner. Pastor Fagner, corre aqui. Você é seu intercessor. Ele vai orar encerrando o culto desta noite. Amém? Glória a Deus. Pode orar daqui mesmo. Feche teus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor, uma noite profética na Tua presença, meu Deus. Que nós possamos aceitar, Senhor, o desafio de andarmos na Tua justiça, meu Pai. Que nós possamos aceitar o desafio, meu Deus, de sermos desatados para isso, meu Deus, porque precisamos que o Teu nome seja honrado e glorificado nas nossas vidas e através das nossas vidas, meu Pai. Muito obrigado por essa alma que se entregou a Ti, meu Pai. Mas todos os dias precisamos fazer isso diante de Ti, nos entregarmos para a Tua obra, para recebermos também o Teu favor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia nas nossas vidas, meu Pai. Nos leves para os nossos lares, na Sua santa e gloriosa paz, nos dirigindo. O Senhor sabe das nossas necessidades antes mesmo de nós abrirmos os nossos lábios, meu Pai. Então nos orienta, nos guia, nos dá sabedoria e discernimento. Assim eu te oro e te agradeço no nome do Senhor Jesus, meu Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Vai em paz em nome de Jesus. Vai em paz, a graça do Senhor seja sobre a tua vida, gerando prosperidade. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Levam de volta pra Deus. Sua morte, sua vida e as trevas Ele já venceu. Seu amor me conquistou. Sou eterno devedor. O véu se rasgou, sua luz em mim brilhou, sua glória me cobriu. Mais que vencedor eu sou. Mais que vencedor eu sou. Oh.